O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Daniel Pedroso no programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. A tese investigou o redesenho dos vínculos entre a televisão e o telespectador no cenário midiático contemporâneo. Bom, professor, qual foi a metodologia utilizada, então, durante a tua pesquisa? Optei por fazer uma descrição bem detalhada, né, de todo desse processo, né? A gente que trabalha com mediatização está sempre preocupado em fazer uma boa descrição dos processos, né? Inclusive, a nossa área de concentração do programa de pós-graduação em Ciência da Comunicação aqui da Unicinos, a área de concentração é processos midiáticos, então eu procurei ficar bem fiel a essa, digamos assim, premissa básica, né? Eu te digo que eu fiz uma espécie de uma análise de discurso dos produtos midiáticos, e eu optei também por uma abordagem de estudo de caso, né? Então, eu acho que a abordagem de estudo de caso, ela te permite, né, ao longo, né, da própria descrição e análise e também trabalhando com a questão dos teus objetivos e também com a questão da tua pergunta de pesquisa que vai mover todo o trabalho, né? Aí eu trabalhei com essa abordagem, enfim, partindo então, né, do que seria o estudo de caso clássico, né, utilizado nas ciências sociais, mas também procurei fazer uma distinção com o que seria, né, um estudo de caso dos produtos midiáticos, né, porque cada vez que a gente trabalha com a questão do estudo de caso, a gente narrativiza um processo, né, e aí é bem importante quando a gente trabalha isso em comunicação que a gente se dê conta que a gente vai narrativizar, né, vai fazer uma descrição sobre um processo que já tem em si uma narrativa, né? Então, é bem importante, então, nesse sentido, respeitar bem essa primeira narrativa, né, que já foi feito, seja por um programa, por um jornal, pelo um produto de internet, né? Então, esse foi um desafio bem interessante. Mas, como a gente falava no bloco anterior, então eu optei por trabalhar então com o quadro Empregada Mais Cheia de Charme do Brasil, que foi ao ar pelo Fantástico no ano de 2012, justamente porque me parece que é um desafio interessante, porque a gente sabe que a telenovela ela está atrelada ao grande gênero que seria ficção, né? Então, dentro disso, os telespectadores foram convidados pelo Fantástico para fazer uma produção em cima de uma ficção. Então, a matriz não era o jornalismo, né? O que nos levaria, então, de repente, a trabalhar uma questão do jornalismo colaborativo. Então, na questão da ficção, o desafio era outro, né? Então, todo esse processo do quadro se desenvolveu ao longo de 60 dias. Era isso mesmo que eu queria saber, né? A partir do momento que o senhor se deu conta ali, bom, eu quero estudar esse estudo, eu quero me fixar nesse estudo realmente, a partir dali já começou a coletar esse material e não parou mais. Quanto tempo durou isso? Foi 60 dias? Isso foi 60 dias. Então, eu cheguei em torno de 29 peças audiovisuais e em torno de 35 páginas de internet. Então, eu tinha muito material e eu precisava, então, de uma certa forma, hierarquizar esses conteúdos, né? Então, dentro também da minha metodologia, eu optei por fazer uma topografia desse caso ao longo desses 60 dias. E aí também um desafio, né, de analisar um produto de comunicação que ele é, enfim, muito rápido, né? Que ele dura só 60 dias. É um recorte de 2 anos atrás, então hoje, quando a gente pensa em produtos e o próprio Fantástico hoje, se a gente olhar com mais detalhes, sempre no final do programa eles colocam alguns vídeos dos telespectadores que está relacionado a algum conteúdo que foi desenvolvido pelo programa. Então eles fazem essa ponte e convidam o telespectador a participar. Mas então, como eu estava te falando, eu desenhei a topografia do caso e consegui dividir ele em 3 partes, né? O que seria então o anúncio da promoção, né? O anúncio do quadro, o desenvolvimento do quadro e depois o encerramento do quadro. Esses foram os 3, digamos assim, momentos principais da pesquisa. E lá antes, quando eu estava fazendo a minha pesquisa exploratória, eu vi que 2 coisas eram bem importantes, a questão da incursão e da indução, né? Então,
o que eu tentei trabalhar na minha tese foi justamente esses conceitos dos protocolos de incursão e dos protocolos de indução, né? Entendendo que os protocolos de indução é todo esse trabalho que o sistema midiático, no caso a televisão, desenvolve para fazer com que o telespectador produza esse conteúdo. E quais foram esses autores utilizados, então, professor? O desenvolvimento da tese do ponto de vista dos capítulos, eu fiz um primeiro capítulo onde eu trabalhei com os conceitos de mediatização. Então, eu procurei fazer um levantamento, né, do conceito. Então, eu trabalhei com alguns autores da Europa, especificamente a Alemanha, e da Escandinávia, especificamente a Dinamarca, onde a gente consegue perceber que a mediatização nada mais é do que a intensificação, a aceleração e a penetração da mídia na sociedade. Então, os europeus, eles tendem a observar esse processo de mediatização mais dentro das instituições. Porque na Europa, a gente sabe que tem instituições muito fortes, né? A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Eu também trabalhei com dois professores da Universidade do Colorado. A mediatização que é trabalhada nos Estados Unidos ainda, de uma certa forma, segue muitos passos da mediatização desenvolvida na Europa, né? E aí tem basicamente duas vertentes, né? A vertente de tradição institucional, que procura, então, observar, né, a intensificação, a aceleração e a penetração da mídia nas instituições, né? Entendendo como instituições, por exemplo, a infância, o sistema bancário, o esporte. E também outra corrente importante é a socioconstrutivista, que é uma forma de olhar para o processo de mediatização a partir da influência, então, nos processos comunicacionais que envolvem a internet. Outra coisa também que eu procurei falar foi também da mediatização, obviamente, na América Latina, né? Então, um traço bem importante é que nós, aqui na América Latina, a gente olha para o processo de mediatização a partir dos produtos midiáticos. A gente faz, então, uma análise, digamos assim, dos discursos da mídia, tentando perceber de que forma, então, esse discurso interpenetra, digamos assim, na sociedade. Esse foi um dos capítulos, né, professor? E no outro capítulo? E eu também tive um capítulo que fez uma revisão sobre as formas de interação da televisão com a sociedade, né, tentando compreender este momento como um momento onde a televisão busca uma nova forma de interação. Então, eu fiz uma revisão bibliográfica trabalhando com Humberto Eco, com Roger Odin e com Cassete, e também trabalhei com Eliseu Veron e ainda com o Mário Carlon e o Scolari. Tá certo, professor. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Daniel Pedroso, nosso entrevistado de hoje. A gente já volta?